Boa noite a todos. Muito bom estar com vocês. Que bom. Mais um encontro. E hoje iniciaremos o estudo do livro de férias. É um prazer estar aqui com vocês novamente para o nosso segundo encontro. Vamos começar? Sejam todos bem-vindos ao segundo encontro virtual, 28 de abril, a turma do curso de Educação Mediúnica, primeiro ano. Então, como nós havíamos combinado, livro de férias a partir de hoje. Todos leram? Vamos. O livro Os Mensageiros, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito André Luiz. A proposta era de que todos lessem no capítulo de 1 a 6. Serão somente 4 perguntas, ao contrário daquilo que nós informamos no nosso último encontro, de uma pergunta para cada capítulo, nós reduzimos para 4 perguntas, ok? Então serão 6 capítulos, 4 perguntas. Como é que vai ser a nossa dinâmica? Nós vamos comentar cada capítulo, aquele capítulo que tiver a pergunta. Então, nós encerraremos, então, comentamos, apresentamos a pergunta e nós vamos ter um intervalo entre 5 e 6 minutos para trabalharmos um pouco a ideia. Então, os senhores podem perguntar, acrescentar, colocar comentários, enfim, tirar dúvidas. Então, essa interação, embora curta, mas pode ser bastante proveitosa, ok? Então, vamos lá. Esse livro, Os Mensageiros, ele vai tratar de uma semana de trabalho espiritual, onde André Luiz faz parte desta equipe. Uma única semana, o livro inteirinho. E esse trabalho espiritual na crosta terrestre. Vamos lembrar que André Luiz, ele vai trazer para nós essa experiência logo depois que ele finaliza o livro Nosso Lar em 1943. Então, Os Mensageiros, ele é o segundo livro. Ele foi editado em 1944 e ele é uma sequência da vivência do André Luiz, das narrativas que ele faz no mundo espiritual. O primeiro capítulo, intitulado Renovação, ele vai trazer um André Luiz um pouco mais amadurecido, diferente do período em que ele escreveu Nosso Lar. Ele vai trazer uma experiência de vivência, de trabalho na Câmara Retificadora, e que é notado, ele mesmo cita o quanto ele teve que amadurecer a questão relacionada a sentimentos. Então foi muito difícil para ele, quando ele retorna à crosta terrestre para visitar os familiares, e ele se depara com uma família que deu continuidade à vida familiar. A ex-esposa, a esposa viúva, ela tem outro marido, os filhos estão bem adaptados. Então é uma família que depois do desencarne dele continuou
uma vida normal, absolutamente normal. E ele demora muito para compreender. Ele se revolta, ele se rebela. E no livro Os Mensageiros ele já coloca um outro panorama de entendimento. Tem uma frase muito interessante que ele vai falar: comecei a frequentar de novo o ninho da família terrestre, não mais como senhor do círculo doméstico, mas como operário que ama o trabalho da oficina que a vida lhe designou. Então, ele já, ao invés de exigir tanto daquela família, ele já consegue olhar no esposo da viúva dele com um olhar diferente, ele já ajuda. Tem um episódio que ele tá doente e ele mesmo acompanha a recuperação desse que seria o rival dele. Então, ele amadurece bastante esse aspecto, veja que coisa mais interessante. E ele também tem que amadurecer essa questão da convivência dele na Câmara Retificadora. Ele tem uma função que não é a função que ele exercia na Terra, que ele foi médico, e ele vai também num processo lento, mas ele vai amadurecendo esse relacionamento dele de atender aqueles que chegam recém-encarnados, que precisam do cuidado. E ele, antes, ele diz: aprazia-me antigamente torturar a própria alma com as reminiscências da terra. Estimava as narrativas dramáticas de certos companheiros de luta, lembrando o meu caso pessoal. Então, ele percebe o quanto ele viveu bastante tempo ainda ligado às questões pessoais dele. Então, tudo que ele fazia remetia às questões pessoais dele. Muito interessante essa fala dele, esse depoimento, essa tomada de consciência, mas é um processo que ele vai amadurecendo. Até o momento que ele se vê de uma forma diferente. Então tudo aquilo começa a entediá-lo. Ele percebe o quanto ele poderia ser útil. Ele já se coloca na posição de que ele pode ajudar mais. Então ele diz: as próprias descrições dos enfermos nas câmaras de retificação figuravam-se-me desprovidas de maior interesse. Não mais desejava informar-me da procedência dos infelizes. Não indagava de suas aventuras nas zonas mais baixas. Buscava irmãos necessitados. Desejava saber em que lhes seria útil. Então, ele já descobre uma outra vertente, já sente outras necessidades. O coração dele já começa a sentir necessidade de sair do seu próprio eu para buscar um trabalho mais intensificado na ajuda mútua. E é aí que ele tem uma conversa com a Narcisa, que é amiga, que é a conselheira, que é a mentora, e a própria Narcisa já coloca para ele que ele já estaria apto a candidatar-se para novos cursos, para novos horizontes. Então, ela sugere que ele faça então esse curso
no Ministério da Comunicação. E a pergunta para este capítulo é: Narcisa descreve o estado espiritual de André. Seu coração é uma taça iluminada aos raios do alvorecer divino, mas vazia dos sentimentos do mundo que a encheram por séculos consecutivos. Qual é o ensinamento presente neste comentário de Narcisa?